Saiba qual foi a proposta que o Palmeiras fez ao Atlético de Madrid por Thiago Almada. Vídeo de hoje do canal do Nicola também fala sobre uma disputa entre Tottenham e Flamengo por Lucas Paquetá. E o Corinthians, que fechou seu segundo reforço e segue em busca de um lateral direito. Para completar, tem empresário criticando publicamente alguém no São Paulo. A gente só não sabe se foi o recado para o Crespo ou para o Luciano, aumentando ainda mais a crise no tricolor. Preciso falar também sobre o futuro de Savarino, que não será no Fluminense, embora ele siga à venda no Botafogo. Jorge Sampaoli cobrou reforços grandes no Galo. O Grêmio anunciou TT, tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola, sugestões de sábado e domingo bateram bonito. Nessa segunda-feira, palpitão do Nicola é um oferecimento de BetBoom, já clica no comentário fixo ou na descrição do vídeo para fazer seu cadastro, combinado? Bora lá! Minha múltipla de hoje depende de 4 resultados, da vitória do Pafos no Campeonato do Chipre. Preciso que ambos marquem no jogo entre Al Hilal e Al Nassr, o clássico do líder e do vice-líder do Campeonato Saudita. Também preciso da vitória do Liverpool contra o Barnsley na Copa da Inglaterra. O Liverpool é muito favorito. Para completar, vitória da Juventus contra a Cremonese no Campeonato Italiano. Se essas combinações acontecerem, e só fui em resultados absolutamente óbvios, a gente consegue uma odd de 2,11. Ou seja, a gente mais do que dobra o valor da nossa fezinha. Para conseguir participar na BetBoom é super simples, clica no link no comentário fixo ou da descrição do seu vídeo, faz seu cadastro, só não esquece de utilizar o código Nicola para que o pessoal saiba que você veio daqui, combinado? Importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade, jogar sempre com responsabilidade. E o Grêmio anunciou nas últimas horas um dos principais reforços do futebol brasileiro para 2026, TT. Atacante formado no próprio tricolor está de volta a Porto Alegre depois de 7 anos. Operação de 6,5 milhões de euros, ele foi comprado junto ao Panathinaikos, pedido expresso de Luiz Castro, com quem o TT trabalhou no Shakhtar Donetsk assim que deixou o Grêmio. Passagem do TT pela Europa foi estranha. Ele conseguiu ir bem em praticamente todos os clubes pelos quais passou, mas não se fixou em nenhum. Ele sai do Grêmio em 2019 para jogar no Shakhtar, até fica um pouco mais de tempo e se muda em 2022 para o Lyon. Depois, em 23, vai para o Leicester, ainda passa pelo Galatasaray até chegar no Panathinaikos em 2024. Jogador jovem, driblador, muita habilidade e enorme potencial para fazer a diferença no tricolor gaúcho. O que você pensa sobre essa contratação? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Você sabia que o Galo é o clube que mais contratou jogadores em 2026, entre aqueles considerados os 12 maiores do país? Ainda assim, Jorge Sampaoli cobrou contratações depois do empate em 1-1 com o Betim na estreia do Atlético no Campeonato Mineiro. Abre aspas para o Sampaoli: estou todo dia falando com o diretor esportivo, inclusive com os donos do clube. Temos que tentar esses jogadores de grande nível e que cheguem o mais rápido possível. Nessa mesma parte da entrevista, o Sampaoli chegou a citar o Gerson, reforço do Cruzeiro, rival do Atlético, como dizendo, olha, os caras trouxeram um jogador grande, a gente também precisa de um atleta desse nível. Só para lembrar que o Atlético já tem 5 reforços contratados, o sexto deve ser ou pode ser o Lucas Assad. Tratativas com a Universidade de Chile seguem emperradas. O Atlético oferece um pouquinho mais, a Laú pede um pouco mais, enfim, a tendência é que o acordo aconteça, embora ainda não esteja fechado. 5 reforços já garantidos do Galo: lateral esquerdo Renan Lodge, o atacante Alan Minda, o volante Vitor Hugo, o lateral direito Preciado e o também volante Maicon. Só para completar, nessa entrevista coletiva, o Sampaoli respondeu sobre o Hulk, afirmando que não tem conversado com o atleta, mas que ele tem participado normalmente das atividades, e também elogiou o Rony. Disse que o Rony tem dificuldades para fazer gol, mas é um atleta que entrega em uma série de outras questões. A saideira sobre o Galo: registrar que os filhos de Hulk, Thiago e Ian, estão se mudando para Belo Horizonte.
em busca da oportunidade de seguirem como jogadores de futebol, e essa mudança do Sirius e do Hulk faz com que a gente imagine que ele deva permanecer no Atlético apesar das tratativas com o Fluminense. Hora de falar sobre o Fluminense e também sobre Savarino. Nas últimas horas, o tricolor carioca anunciou que desistiu de contratar o meio atacante venezuelano do Botafogo, mesmo com o Fogão tendo feito enorme pressão nos últimos dias para que o Savarino trocasse General Severiano pelas Laranjeiras. A pressão não funcionou, o Savarino não respondeu ao Fluminense, que decidiu retirar a proposta. O Flu já havia se acertado com o Botafogo há uma semana, para o pagamento de uma grana, além da cessão em definitivo de Wallace Davi, volante que interessa ao Botafogo já há algum tempo. O Savarino voltou da Venezuela na terça-feira, começou a se reunir com dirigentes do Fluminense na quarta, mas não demonstrou a intenção de se mudar para o rival. Diante desse cenário, o Fluminense desiste da operação, mas o Botafogo insiste em encontrar um clube para o Savarino. O Botafogo entende que o custo de R$1.200.000 por mês do meio atacante venezuelano, ele é o segundo jogador mais bem pago do Botafogo, esse custo não se compensa. Até por isso, o Botafogo segue aberto a propostas para liberar o jogador. Caberia no seu time do coração, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Quero falar agora sobre o São Paulo. Quando você pensa que nada pode piorar, você está completamente enganado. Nesse domingo, na estreia do Campeonato Paulista, o Tricolor tomou 3-0 do Mirassol em Mirassol. E depois da partida, Júnior Pedroso, que é empresário de 3 atletas do São Paulo, usou suas redes sociais para criticar. E o curioso é que o Júnior Pedroso tem um perfil super calmo, tranquilo, não é de se envolver em confusões. Só para lembrar, ele é representante do Lucas Moura, do Pablo Maia e do Ferreirinha. O Júnior escreveu o seguinte, abre aspas, líder limitado não é aquele que tecnicamente tem limitações, mas aquele que não consegue nem ter a confiança do seu grupo. Esse não tem muito para onde ir. A grande questão a partir dessa declaração foi se o recado se portou ao Crespo ou ao Luciano, que depois da partida previa um 2026 ainda pior do que o de 2025. Imagino que o recado deva ter sido para o Crespo, embora não tenha existido a comprovação. Vale a lembrança de que os 3 atletas do Júnior Pedroso começaram a partida no banco de reservas. O Lucas Moura e o Ferreira até entraram no segundo tempo quando o São Paulo melhorou e criou chances para diminuir. O placar estava 2-0 para o Mirassol. O São Paulo perdeu algumas oportunidades no contra-ataque no finalzinho, tomou 3-0. Já Pablo Maia nem sequer do banco saiu. O Júnior Pedroso nessa mesma postagem ainda escreveu, abre aspas, líder tem que liderar sua equipe, assumindo seus erros sem expor seu time. Errou, apenas assuma e tente aprender com seus erros. E se você acha que a crise no São Paulo é só técnica, vale a lembrança de que na sexta-feira Júlio Casares passará pelo processo de impeachment, haverá votação no Conselho Deliberativo. E para piorar de vez, nesse domingo, o fantástico programa da Globo apresentou uma longa matéria sobre toda essa questão envolvendo o extracampo tricolor e revelou que Nelson Ferreira, diretor adjunto que saiu do São Paulo, ao lado de Carlos Belmonte, é investigado pela polícia por ter aberto 15 empresas diferentes durante o período em que foi diretor do São Paulo, de 2021 até o ano passado. E o Corinthians acertou seu segundo reforço para 2026. E ele é um velho conhecido do torcedor alvinegro Matheus Pereira, que na base era chamado de Pirulão, hoje 27 anos de idade, não mais atuando como um meio atacante, e sim como um segundo homem de meio campo, um segundo volante. O Matheus Pereira, você vai lembrar, é aquele atleta que na base era super badalado, mas que por conta de todos os problemas financeiros do Corinthians, o Timão chegou até apenas 5% de seus direitos. O restante foi repassado para o Fernando Garcia, que era conselheiro do Corinthians, mas também empresário, e para quem o Corinthians devia um caminhão de dinheiro. Matheus Pereira esteve na Juventus, passou pelo Barcelona, não conseguiu se firmar no futebol europeu, até que voltou na temporada passada pro Fortaleza, onde foi muito bem. 20 jogos, 2 gols e 3 assistências, titular quase que absoluto, referência especialmente nos passes longos. É aquele canhoto que encontra opções por toda a parte do campo. E ele chega sem custos, ou melhor, por empréstimo com uma pequena compensação financeira paga ao Fortaleza
a opção de compra também está estabelecida entre os clubes. O Corinthians vai arcar com 100% dos salários do atleta. Repercussão muito ruim entre torcedores do Fortaleza por esse negócio. Todo mundo entendendo que por Matheus Pereira sair, especialmente porque ele vinha jogando bem, haveria a necessidade de uma compra. O Corinthians conseguiu contratá-lo por empréstimo com uma pequena compensação financeira. A respeito de lateral, o Corinthians busca um lateral esquerdo, mas prioritariamente um lateral direito. E a Rádio Itatiaia chegou a cravar nas últimas horas que Natanael, do Galo, interessa. Consultei uma fonte do Corinthians e a pessoa respondeu: não entra nessa. Natanael perdeu espaço no Galo, quase foi negociado, só não foi porque não existiram propostas e ele deve jogar muito menos em 2026, depois da chegada de Ângelo Preciado. Hoje, o alvo do Corinthians para a lateral direita é Pedro Milans, uruguaio de 23 anos de idade. Ele pertencia ao Peñarol, não teve seu contrato renovado por opção do jogador e está livre no mercado. Santiago Arias, colombiano de 33 anos que saiu do Bahia, e Saravia, lateral argentino de 32 anos que saiu do Atlético Mineiro, são outras alternativas. Tottenham e Flamengo são as grandes possibilidades para Lucas Paquetá, pelo menos de acordo com o The Athletic, um dos principais meios de comunicação da Inglaterra. De acordo com a apuração dos amigos, o Tottenham já fez uma proposta de 26 milhões de libras e pretende fechar com o Paquetá ainda na janela de transferências que se encerra em 31 de janeiro. O Flamengo corre por fora e conta com a vontade do jogador, também de acordo com a apuração do The Athletic, para retornar à Gávea. Importante registrar que o Paquetá já não tem o mesmo valor de mercado de outros tempos. Ele quase se mudou para o Manchester City numa operação de 80 milhões de euros. O negócio acabou caindo por conta das investigações sobre uma possível participação do Paquetá no esquema de apostas esportivas. Ele foi absolvido, mas não teve seu contrato prorrogado no West Ham. Como o vínculo se encerra em junho de 2027, hoje o Paquetá está avaliado em 27 milhões de euros. Temporada atual do Paquetá pelo West Ham de 19 jogos, 5 gols e 1 assistência. Ele é titular absoluto e convocado para a seleção brasileira. Se eu sou dirigente do Flamengo e tenho a oportunidade de trazer o Paquetá, eu não pouparia esforços. Jogador muito diferente, acima do nível de qualquer atleta que atua no Brasil. Ele e a Arrascaeta certamente formariam uma dupla espetacular. E se o Flamengo tem dinheiro, como o próprio presidente Mbappé já afirmou, essa é uma grande oportunidade. Ou você pensa diferente, já usa espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Quero falar agora sobre o Palmeiras e a proposta apresentada ao Atlético de Madrid por Thiago Almada. O Verdão foi o primeiro a apresentar de forma oficial o interesse na contratação do meio atacante argentino, que não deve ficar no clube espanhol. Pois bem, a proposta do Palmeiras, a primeira, foi de empréstimo com 6 meses de duração até julho e obrigação de compra na sequência. O Atlético de Madrid venderia o jogador. Já posso assegurar de forma exclusiva que essa proposta foi rejeitada. O Atlético de Madrid só vai cogitar liberar um dos seus principais reforços em caso de compra à vista. O Atlético até topa vender só 50% dos direitos econômicos, imaginando que o Almada vá se valorizar num outro clube, assegurando mais grana para o time espanhol. Mas, nessa condição de empréstimo com obrigação de compra, não sairá negócio. Até porque o Atlético de Madrid deve saber que o Palmeiras tem dinheiro e não precisaria adiar em 6 meses essa opção de compra. Importante registrar que o Flamengo também fez contato com representantes do Almada, embora ainda sem a apresentação de uma proposta oficial. Nicola, a chance de o Almada virar jogador do Palmeiras é grande? E eu diria que é pequena. Não só pela questão do convencimento em relação ao Atlético de Madrid, mas principalmente porque o Almada precisa ser convencido. E o argentino ainda não cravou que topa voltar para a América do Sul. Pelo contrário, hoje ele está mais propenso a seguir no futebol europeu. Na cabeça do Almada, esse regresso para o Brasil seria um retrocesso na carreira. Até porque antes de não conseguir performar bem no Atlético de Madrid, ele havia deixado excelente impressão no Lyon. Jogador extremamente diferente, que no Brasil fez enorme sucesso com a camisa do Botafogo. Para completar o noticiário alviverde, registrar que Jefité, que saiu machucado no jogo contra a Lusa, não teve uma lesão mais grave diagnosticada, ele tem apenas um edema na coxa. Já Vitor Roque sofreu um entorse durante a semana de treinamento, um entorse leve no tornozelo e estará de volta ao time muito em breve. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!